Olá, eu sou o Macorati e esta é a videoaula semanal que é publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou voltar a tratar com o NetMaui, apresentando os conceitos básicos e seus principais recursos para o desenvolvimento mobile multiplataforma no ecossistema da plataforma .NET. Eu já escrevi diversos artigos apresentando o NetMaui e já publiquei também alguns vídeos no canal macorati.net. Então, se você abrir o navegador e googar Macorati NetMaui, você vai ver os artigos que eu já escrevi e também os vídeos que eu publiquei sobre o NetMaui. Então, nesses artigos, eu apresento o NetMaui, eu mostro como definir o ambiente, como usar o NetMaui e como criar uma aplicação padrão no NetMaui. Então, para não repetir tudo novamente, neste vídeo aqui eu vou apenas atualizar algumas informações relacionadas ao Visual Studio, ao ambiente. Vou fazer uma introdução bem resumida mostrando a criação da aplicação na última versão do NetMaui, que foi lançada em maio de 2022. Então eu vou deixar os links dos artigos e da playlist do canal na descrição do vídeo. Então, o NetMaui, ele é um framework multiplataforma open source para a criação de aplicativos móveis e desktop nativos, usando a linguagem C# e o XAML também, se você quiser. Então, ele usa aqui uma base única de código que foi iniciada aqui com o lançamento do Net 6. E o NetMaui, ele é uma evolução do Xamarin Forms. No entanto, o NetMaui ele apresenta diversas vantagens, como por exemplo, renderizadores mais leves, suporte completo ao hot reload, experiência em projeto de desenvolvimento único, você vai criar um projeto só. Ele dá suporte de código no Visual Studio Code. Ele usa padrões modernos como MVU, além do MVVM. E ele faz uma unificação das bibliotecas. Então, dessa forma, no NetMaui, todo o seu código está num único projeto, em comparação com os Xamarin Forms, onde você tinha que ter um projeto para cada plataforma. Isso reduz bastante a complexidade e melhora a experiência do desenvolvedor. Se você já usou os Xamarin Forms anteriormente para criar aplicações multiplataforma, você vai notar muitas semelhanças com o NetMaui. Muita coisa foi aproveitada. Mas qual que é a previsão? A previsão é o seguinte, quando foi lançado o Net 6, a equipe do Xamarin lançaria as versões finais dos SDKs do Xamarin, como existe hoje, né? E continuaria atendendo esses DKs por um ano. Isso já passou, né? Isso foi em 2021. Então, provavelmente o suporte ao Xamarin Forms está chegando ao final. Então, depois desse um ano, aí, o suporte é voltado totalmente para o NetMaui. E as versões do NetMaui, eles são agora distribuídas com as versões do .NET. Então, todo novembro de cada ano, nós teremos uma nova versão com atualizações do NetMaui. Então, diante deste cenário, a recomendação para iniciar novos projetos é usar o NetMaui. Então, se você pretende iniciar um projeto mobile usando os Xamarin Forms, você vai ficar sem suporte, né? Então, usa o NetMaui. E qual que é o ambiente para usar o NetMaui? Bom, eu vou focar mais no ambiente Windows, que é o meu ambiente. Você pode desenvolver no Windows, no Mac e no Linux. É multiplataforma, né? Então, no Windows, você vai precisar do Visual Studio 2022. No Mac, você tem o Visual Studio for Mac, né? Só que a versão do Visual Studio 2022 tem que ser a versão 17.3 ou superior, para dar suporte ao recursos do NetMaui. E aqui você precisa ter instalado, quando você instalar o Visual Studio 2022, você tem que instalar a carga de trabalho, desenvolvimento do NetMaui. Para fazer isso, você abre aí no teu Windows o Visual Studio Installer. Ele vai mostrar aqui as versões do teu Visual Studio. Então, você vai ter o Visual Studio Community 2022, 17.4.3. Você clica em modificar e verifica se você tem essa carga de trabalho instalada. Desenvolvimento de Net Multiplataforma App UI, que é o NetMaui. Tem que estar marcado aqui, Se não tiver, você marca e você vai clicar nesse botão aqui, instalar durante o download. Aqui no meu ambiente ele já está instalado. Então você precisa dessa carga de trabalho para o desenvolvimento
com o NetMalware. Muito bem. Então, só para a gente não esquecer dos demais ambientes, nós temos aqui, ó, os pré-requisitos para o Visual Studio, né? Então, para Mac, você tem aqui os requisitos mínimos, você tem que ter a última versão do Xcode, um Apple ID para desenvolvimento. E para o Windows, você vai precisar do seguinte também, ó. Se você for executar aplicações no Windows, você vai precisar ir em configurações do desenvolvedor e ativar o modo do desenvolvedor, ó. Ele tem que estar ativado para você executar a aplicação NetMalware no Windows, ou seja, sem usar o emulador Android. Tem que estar ativo aqui, tá? Bom, aqui eu tenho os pré-requisitos para o Mac, né? E aqui você tem o Visual Studio for Mac para o ambiente Mac. E no Linux você pode usar o Visual Studio Code, que agora você tem o suporte no NetMalware para o Visual Studio Code. Além disso, você vai precisar ter o Android SDK instalado. Se você estiver no Windows e quiser rodar sua aplicação no emulador Android, você vai ter que ter o Android SDK. Então, geralmente, a recomendação é você ter a versão mais atual do SDK para Android, para poder executar. Outro recurso que o seu ambiente tem que ter no Windows, um emulador Android. Se você tiver no Mac, você vai usar o emulador do iOS. No Windows, você tem que instalar um emulador Android. E neste caso, a recomendação também é você ativar o seu Hyper-V para que a execução do emulador Android seja mais rápida. Geralmente, o emulador Android ele é pesado no ambiente. Então você pode vir aqui, ó, a configurações do Windows, pode digitar aqui, ó, Hyper, aí ele vai te abrir ativar ou desativar recursos do Windows. Então aqui, ó, nessa janela, você vai procurar, ó, Hyper-V. No meu ambiente ele está ativado, ó. Então isso, na maioria dos cenários, vai tornar a execução do emulador mais rápido. Acontece que, dependendo do que você roda no seu ambiente, isso pode dar conflito com outros programas, mas na maioria dos cenários vai funcionar tranquilo. Então você precisa ativar esse recurso para ter uma execução de emulador mais rápida, senão você vai sentir o peso do emulador Android no seu ambiente. Um outro recurso que você pode fazer para fazer a verificação do seu ambiente é usar a ferramenta NetMalware Check. Ela é fornecida como um pacote no Get, ó. Eu vou abrir aqui o navegador, vamos colocar aqui o pacote no Get essa ferramenta aqui, ó. Então você vai instalar dando esse comando, como eu estou mostrando aqui, ó. E aí você abre um prompt de comando e digita malware check. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou abrir aqui o prompt de comando. Vou me posicionar aqui numa pasta aqui no meu ambiente. Deixa eu limpar aqui. Ó, eu já tenho a ferramenta instalada no meu ambiente. Então eu vou dar o malware check. Vou dar um enter, ó. Ele vai pedir autorização e aqui agora ele vai tentar verificar o ambiente aqui, ó, e ver o que precisa ser feito para configurar o meu ambiente corretamente. Olha aqui, ó. Você viu que ele verificou aqui o OpenJDK, o Visual Studio, se eu tenho um Android SDK, o emulador, o NetSDK, o WebView 2. Então no final ele me listou aqui, ó, eu tenho o Android, o iOS, eu tenho tudo preparado aqui, então ele me deu uma mensagem: Congratulations, everything looks great. Então vou pressionar Enter aqui para ele encerrar. Então é assim que funciona essa ferramenta, que vai verificar o seu ambiente e caso precise fazer alguma coisa, ele vai dar uma mensagem no final indicando: ó, você precisa instalar isso, você precisa fazer isso. Então, atualmente ela está funcionando. Então eu recomendo que você, antes de usar essa ferramenta, se você estiver vendo esse vídeo, você verifique ela aqui no pacote no Get, né? As versões dela, né? A última vez que ela foi atualizada há 7 meses. É importante, né? Porque às vezes ela não está sendo mais atualizada e não está funcionando mais, porque tudo vai evoluindo, né? O NetMalware evolui, tudo evolui. Então, isso seria uma etapa de verificação para ver se o seu ambiente está ok. Então, se você tiver, no caso do Windows, o Visual Studio 2022 nessa versão superior, o Android SDK instalado, eu vou mostrar depois como você pode gerenciar o SDK do Android, o emulador Android. Você pode criar aplicações NetMalware e usar o emulador do Android para executar a sua aplicação. Se você quiser, você também pode executar sem ter um emulador Android, vai executar no ambiente Windows. Então, com isso posto e com o seu ambiente configurado, vamos abrir o Visual Studio 2022, vir aqui na opção Create New Project e aqui vamos definir, ó, eu já defini aqui o template do malware para ele me listar os templates do malware.
Então aí eu tenho o template .NET MAUI app, que vai criar uma aplicação NetMAUI para iOS, Android, Win e o Tizen. Esse Tizen aqui é um sistema operacional para mobile, baseado no Linux. E aqui você tem o NetMAUI Blazor app e aqui o Class Library do NetMAUI. Então a opção que você vai selecionar é NetMAUI app. Clicar em Next. Aqui ó, eu vou chamar aqui MAUI Demo. Vou criar um projeto padrão, vou selecionar o local para armazenar o projeto, vou dar o mesmo nome aqui para Solution, vou clicar em Next e vou selecionar aqui o Net7, que é a versão atual do SDK da plataforma .NET, e vou clicar em Create, olha. E aí eu vou ter o projeto criado aqui no Visual Studio 2022 do NetMAUI app. Então tá aqui, ó. Então vamos dar uma geral aqui. Primeiro, ó, vamos verificar aqui em Tools Android o SDK, Android SDK Manager. Você tem que ter instalado no seu ambiente, ó, em plataforma, a última versão do Android SDK, que é 33. Então, ó, eu tenho o Android SDK, o Google APIs, Intel x86. Eu tenho também aqui a API 32. Você tendo apenas um SDK instalado na última versão, vai servir para você já testar as suas aplicações. Se você quiser instalar um SDK mais antigo, que vai rodar num dispositivo mais antigo também, você pode fazer isso. Pode selecionar aqui, marcar as opções e clicar aqui em Apply Changes. No meu caso aqui, ó, eu tenho o Android SDK 33, a última versão, e o Android SDK Plataforma Tools 33 também. Tem o Android Emulator, está instalado, então aqui não tem que fazer nenhuma alteração. Aqui em Android, olha, o Android Device Manager, que vai permitir você instalar um emulador do seu ambiente. Ó. Já tem um instalado aqui, ó. Se você quiser instalar um novo, você clica aqui em novo, ele vai abrir aqui. Aí você vai selecionar o processador, o dispositivo base, vai dar aqui o sistema operacional que você vai executar, qual que é o Android que você vai usar. Ó. Que no meu caso, esse emulador está usando o API 33. Aí eu vou clicar em criar, ele vai criar o emulador para mim. No meu caso aqui, ó, eu já tenho, se eu clicar em iniciar, ele vai iniciar o emulador Android aqui no meu ambiente, ó. Olha aqui, ó. Você viu? Ele iniciou bem rápido, que eu tenho o Hyper-V aqui habilitado, né? Então eu vou deixar até o emulador funcionando aqui, vou arrastar ele para o lado aqui. Então isso é muito importante também, você tem que ter o emulador instalado. Se aqui tiver vazio, você vai clicar em novo e instalar. Então vamos fechar aqui, ó. A estrutura do projeto aqui, ó, observe que ele cria um projeto com o nome que nós informamos, NetMAUI Demo. Então aí eu tenho um sistema de projeto único, eu tenho um único projeto aqui, ó, para gerenciar as configurações do aplicativo. E as configurações do projeto são semelhantes aos outros projetos do Visual Studio. Então, ó, em Dependencies eu tenho as dependências, olha, Net7, Android, iOS, Mac Catalyst e Windows. Aqui em Properties eu tenho o Launch Settings, que define as configurações usadas na inicialização, as variáveis de ambiente, né? Aqui em Plataformas, eu tenho as plataformas para as quais o nosso projeto está sendo direcionado, ó, o Android, iOS, Mac Catalyst, o Tizen e o Windows. Aqui na pasta Resources eu vou ter aqui os ícones da aplicação que eu estou utilizando, as fontes e as imagens. Observe que as imagens elas usam o formato SVG. Esse é um formato mais indicado para você usar. Essas imagens são escaláveis em qualquer ambiente, então você não precisa criar várias imagens com resoluções diferentes. Em Home aqui você vai colocar aqui os recursos como vídeos, arquivos textos, arquivos JSON, o que você precisar usar. Em Splash eu tenho aqui a imagem usada na inicialização, aqui os estilos que eu estou usando. Em app.xaml eu tenho as definições, ó, dos recursos usados. Eu estou usando aqui, ó, o colors.xaml e o style.xaml, definidos aqui, ó, em resources. Olha aqui, ó, colors e styles. A app shell ela é usada para definir a hierarquia visual da aplicação. Então aí ela usa a classe shell e esse é o template padrão que é criado. Então ele está usando aqui os benefícios do shell, que é fornecer uma experiência de navegação final ao usuário melhor, né? Um esquema de navegação baseado em URI que permite a navegação para qualquer página da aplicação, tem um manipulador de pesquisa integrado e outros recursos. Então o shell aqui ele é baseado em submenus, tabs e guias.
o arquivo main page aqui, ó, onde nós temos o código padrão do projeto que vai ser exibido. E o Mario Program, nós temos o código para inicialização da aplicação. Ó. Ele usa aqui o método create_my_app, define um builder, configura as fontes. Aqui, se estiver no modo debug, ele vai anexar aqui um debug aqui no console e dar um build aqui no projeto. Então, basicamente, ó, a arquitetura do projeto que nós estamos usando é essa aqui. Ó. A inicialização vai começar no Mario Program, vai usar o app para ver os recursos usados, e o app shell é que vai controlar a hierarquia de visualização das páginas. Então aqui no nosso projeto eu tenho aqui, olha, na solution, eu tenho que verificar uma coisa importante. Em properties, eu tenho aqui o startup, as dependências, ó, configuration property. Eu tenho que verificar se está marcado aqui o build e o deploy. Porque se o deploy não tiver marcado, ele vai dar o build no projeto, mas não vai fazer o deploy da aplicação. Então, às vezes isso pode acontecer. Então, você verifica a janela de configuração aqui. Antes de executar, ó, eu posso verificar aqui, ó, as opções que eu tenho, ó. Está selecionado o Windows Machine. Nessa opção, ele vai executar sem usar o emulador. Se eu quiser usar o emulador Android, ó, eu seleciono o Android Emulators e vou no meu emulador, que é esse aqui, ó, né, ó. Agora ele definiu que vai ser executado nesse emulador. Eu posso executar então, ó, na Windows Machine, não vai usar o emulador. Se eu tiver no Mac, eu vou usar um iOS Local Device, Remote Device, o Simulator. E aqui, olha, eu vou selecionar o framework, no meu caso é o NetSet Windows 10.0.19.041. E aqui o emulador que eu vou usar é o Android. Então eu vou selecionar o emulador, ó, Android, e aqui eu vou clicar em executar. Então, ó, eu vou habilitar o emulador, ele vai dar o build na solution, vai levantar e vai exibir aqui o resultado no emulador. Então, ó, ele está verificando, encontrou o emulator, ó, e aí ele vai exibir aqui, ó. Então, está aqui a renderização da nossa aplicação no emulador Android. Aqui, ó, eu tenho o recurso XAML Live Preview, que eu posso interagir aqui com o código-fonte. Qualquer alteração, tanto no emulador como no XAML Preview, eu consigo visualizar em tempo real. Por exemplo, aqui, ó, vamos aqui no main page, que é onde está o código do projeto. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, olá, mundo. Observe, ó, ele está alterando aqui, ó, no meu emulador também. Olá, mundo, ó. Vamos alterar aqui, ó, welcome, ó. Bem-vindo ao NetMAUI e multiplataforma. Vamos abrir o emulador novamente, ó. Bem-vindo ao NetMAUI. Vamos diminuir a fonte, ó. 16, já diminuiu, ó, já diminuiu aqui também. Vamos mudar o texto do botão. Clique aqui, ó, clique aqui, clique aqui. Então, o NetMAUI tem o recurso do Hot Hello que eu estou mostrando aqui, e também o XAML Preview que já existiam até nos Amariforms. Agora ele funciona melhor, né? Então isso auxilia e acelera o desenvolvimento. Eu consigo interagir aqui com a aplicação e execução, alterando o código XAML, sem eu precisar parar, né, nem recompilar minha aplicação. Ó. Então ó, ela está funcionando, clicando aqui, ó, clicou 10 vezes, 11 vezes. Então esse é o projeto padrão que usa, ó. Como eu estou usando apenas uma página, o Shell ele não me mostra o recurso de abrir as demais páginas. Então nesta semana eu basicamente repeti o conteúdo de uma aula que eu já havia feito, só que agora eu atualizei as informações. E na semana que vem nós continuamos apresentando outros recursos e outros conceitos do NetMAUI.